Shalom, amados irmãos. Então, amados, vamos ao que importa, né? Eu tenho assim a convicção, cada um coloca as prioridades para ele. Eu tenho a prioridade de anunciar o nome do Eterno. Veja bem, em Atos 9, a partir do 10, diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, corrompido como Ananias. O Malquirio o chamou numa visão. Ananias, respondeu: eis-me aqui, Malquirio. O Malquirio disse: vá à casa de Yehudá, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Shaul. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Malquirio, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus justos em Jerusalém, a todos que invocam o teu nome. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Está no 14. E Shaul tinha autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o nome Yahushua. Mas o Malquirio disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Yahushua. Bom, a missão de Shaul era essa: levar o nome a todos. Eu tenho isso como prioridade, porque a palavra é muito clara com relação ao nome. Atos 4,12 diz assim: só o nome importa para a salvação. Em nenhum outro há salvação. Filipenses diz assim: e lhe deu o nome sobre todo nome. E a Yohana diz assim: aquele que crê no nome não está julgado, mas aquele que não crê no nome do unigênito Filho do Altíssimo já está julgado. E o próprio Yohana no 1,12 ele diz assim: Yohana é João, né? Ele diz assim: os filhos do Altíssimo são aqueles que creem no seu nome. Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre nomes que não tem nem discussão. O nome de Jesus Cristo, até porque muitos que dizem Jesus Cristo e Yahushua e comparam um com o outro. Veja bem, Jesus, ele usou a palavra do Criador. Ele é o profeta, o que enganaria muitos, o falso profeta, que todos iam se deslumbrar com ele e tal coisa, e iam seguir, multidões iam seguir. Esse é um impostor que veio para usurpar aquilo que não era de direito dele, aquilo que não pertencia a ele. Ele veio para levar a honra que não era dele, a exaltação e a adoração que não são dele, que são de Yahushua. Agora tem a questão também de outros nomes hebraicos aí que as pessoas dizem, os estudiosos, vamos dizer dessa forma, os estudiosos dizem ser diferente de Yah. É Yah. Bom, discutir com estudioso é complicado, né? Porque o ego é soberba e a vaidade é muito grande, né? Discutir, debater, então não tem muita conversa com relação a isso. Cada um vai responder perante algo. Eu tenho convicção absoluta do nome algo. Não interessa para mim gramática, não interessa as coisas, né? Veja bem, em Isaías e Yahushayahu, a palavra diz assim, né? E não haja, montar um projeto para que não haja mais memória do seu nome. Deixa eu ver onde que ela está aqui, identificar essa aqui, ó. Yarmial, Jeremias 11:19. Eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, e ele cortemos da terra do vivente, e não haja mais memória do seu nome. Então foi montado um projeto para que não haja mais memória do nome. Né? Veja bem,
Por que é tão importante para as hostes malignas que não haja mais memória do nome? Porque essas hostes malignas, porque elas trabalham tão arduamente, usando tantos seres humanos nesse propósito de apagar a memória do seu nome? Porque eles conhecem as Escrituras e sabem bastante bem a importância a importância desse nome, a importância que esse nome possui. Eles também sabem bastante bem que mudando o nome se muda o seu fato, e assim pode corromper os seus relatos, fazendo com que creia numa mentira de relato idêntico à verdade, né? Porém com diferentes personagens. Como se faz um plágio, né? O que é um plágio? A Bíblia é um plágio. Não tem os personagens ali, os nomes dos personagens da Bíblia não são aqueles. E nome não muda, nome não tem tradução para nome é nome, não importa. Aonde você vá, seu nome é o seu. Então a Bíblia é um plágio, é um crime. É um crime espiritual. Quem adora a Bíblia é criminoso espiritual, vamos dizer assim. Todos que de alguma forma colaboram para o esquecimento e apagamento do nome do Messias. Eu vou pegar uns versículos aqui, para vocês verem que esse nome está em tudo, né? Todos que de alguma forma colaboram para o esquecimento e apagamento do nome do Messias são úteis ferramentas na mão do inimigo, nesse terrível projeto de apagar a memória do nome. Colaboração nesse sentido vem de diversas formas diferentes, pode ser por descaso, negligência, ignorância, incredulidade, por rebeldia e por ação corruptiva direta também. São incontáveis vezes que eu ouço dizer: esse assunto não é importante, o nome não é importante. Quem diz isso ou pensa dessa forma não percebe a colaboração que está dando ao intento maligno de apagar a memória do nome. Outros até conseguem perceber essa realidade, porém, diante da avaliação do preço a ser pago por defendê-la, recuam e se rebelam, pois se preocupam mais com o que podem preservar no tempo presente do que o que possam receber no século vindouro. Você vê que muitas pessoas aí, na verdade, o que elas fazem? Elas dizem que Yahushua é a mesma coisa, por quê? Porque elas querem público. Yahushua, Jesus, ainda fala assim, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua. Brincadeira. Jesus Cristo é um impostor. Jesus Cristo é Jesus Cristo. E Yahushua é Yahushua. São dois seres distintos. Um não tem nada a ver com o outro. O Jesus usa a palavra. Ele usurpa daquilo que é de Yahushua. Ele usa uma palavra porque é tudo na terra. Cada um, qualquer segmento, usa a base escritural que é o Rav, que é amor. Que é a palavra de bondade, de justiça. Que é de algo para os seus ídolos. Porque só assim enganaria as pessoas usando as coisas que são realmente, que têm valores. Né? Veja bem. Yahushua. Esse é um caso sério, bem sério. Porque não é Yal. O triângulo vocálico nosso é Ial. Iau. A raiz de tudo. A raiz de toda fala é Yal. O nosso respirar, Salmo sempre, acho que é 156, diz assim: tudo que tem fôlego, tudo que tem vida, louve ao Eterno. O que é louvor? Louvor são lábios que confessam o nome dele. Esse é o louvor que agrada a ele. Das bocas das criancinhas suscitasse perfeito louvor. Salmos Terrilim 8:2. Bom, você consegue perceber como uma criança chora? Como que ela se pronuncia o recém-nascido? Qual que é o som emitido de um recém-nascido? Você não consegue, os seus ouvidos estão tapados para ouvir isso.
E não vai dizer que elas choram diferente em outras partes. E ela não chora Iá, ela chora Ial. Uma coisa muito clara, né? Vamos nos versículos aqui, para vocês entenderem algumas coisas. Ó. Em Números 6, 27, diz: assim porão o meu nome sobre os filhos, e serão abençoados. Os filhos herdam o nome do Pai. Assim o Salvador também herdou o nome do soberano Criador. Se você vê lá em Olha, porão, é interessante, né? O nome está no nome do povo dele. E Al-Rohana, João 17:11, diz assim: eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. É a oração, né? Pai soberano, guarda-os no teu nome, o qual me deste. Então, Yahushua, o Messias, tinha o nome de quem? Do Eterno. Aí vocês precisam avaliar isso, onde está esse nome, né? Os pais deles não tiveram direito de escolher, não foram escolhidos pelos pais terrenos, mas o nome foi herdado do Abi, do pai, do soberano Yahweh. Ora, veja bem, é tão grande, é tão extenso com relação ao nome. O próprio Criador, ele numa passagem em Armiol, ele fala assim, que ele agia para o povo dele, ele operava para o povo dele, não pelos feitos deles, não pelas obras deles, mas pelo Ohave, pelo amor do nome dele. E as pessoas não conseguem entender essas coisas, que o nome é importante. Número 6:27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Yahshua, e eu os abençoarei, mostrando assim que o povo do Altíssimo tinha em seus nomes o nome do soberano Criador, pois era uma ordenança que colocassem em seus filhos o nome do Abi Pai, para serem abençoados. E Armial Jeremias 15:16 diz assim: porque pelo teu nome sou chamado. Nossa, Jeremias agradecia por teu nome dele, por nome dele, com o teu nome de Al. O nome de Jeremias é Yarmial. E assim todos que o chamavam diziam o nome de Al. Danianu 9:19, Daniel, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. A cidade todos sabem que é Yahushua. Jerusalém é corrupção. O povo é Yahudi, não é judeu. O povo do Criador. Não é Israel, é Yahshuru, tudo leva o nome do Criador. Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome, o nome está na cidade, o nome está no povo. Em 1 Reis 14:21, Yahushua, a cidade que escolho para ali pôr o meu nome. O povo vê Netanyahu, vamos lá, vamos Netanyahu. Não é Netanyahu, não, é Netanyahu. Entendeu? Não tem Yah, é Yau. Ao respirar, nossa, é Yau, ao inspirar. O expirar é Hu, Yau, Hu. A batida do nosso coração é I, Au, Hu, I, Au, Hu, I, Au, Hu. O DNA nosso dá o número do nome dele, né? Porque os números, as letras, o Yud vai viver. Yud é 10, Re é 5, Vav é 6 e Re é 5 de novo. Então é 10, 5, 65. Esse é um número que corresponde ao DNA, que corresponde na gramática hebraica ao nome do Eterno, o Yud, Re, Vav, Re. Então, meus amados, é assim, veja bem. Vou colocar uma coisa para vocês aqui, que é para meditar, né? As pessoas dizem às vezes que eu viajo, né? Eu vejo aí alguns comentários meio de estudiosos aí, dos entendidos. Talvez eu viaje, sim. Pode ser. Mas eu tenho consciência de onde que é as minhas viagens. As viagens são bem focadas.
nas coisas verdadeiras. Eu não fico aí fazendo graça pro povo, não. Eu levo uma mensagem simples e verdadeira. E não imponho nada para ninguém, não fico discutindo em pôster dos outros, não, mostrando entendimento no pôster dos outros, não. Eu publico. Né? Se eu pego alguma coisa de um ou de outro para ajudar nisso, se junto as minhas coisas com coisas de outro para postar, são de irmãos. Eu não pego nada dos outros aí para postar, não. E não fico discutindo com os outros, não. Debatendo, criticando, pôster e botando como entendido, não. Eu levo uma mensagem. Quem quer receber, quer abrir o entendimento para ver, não é nada imposto. A ação suas nas redes sociais é de impostores, de dominadores, de pessoas que forçam os outros. E tem um povo de Yahushua também que faz isso também, que quer dominar, que quer buscar os reinos para eles. Sabe? E isso não é digno do reino de Yahushua. Nenhum impostor, nenhum dominador. Ninguém que força, ninguém que bota peso para cima dos outros. O povo de Yahushua é diferenciado, porque é o Ohav. Ele é Ohav. E o conceito de Ohav é um conceito também não desse de amor do mundo. É fora de lógica o conceito os conceitos de comunhão não é esse conceito da religião. O conceito de emuná não é esse conceito das religiões. O conceito de Ohav não é esse conceito. Eles inverteram as coisas, eles mudaram as coisas. O conceito de algo independe. Eu amo, eu exerço Ohav independente do outro, não interessa o outro. É um mandamento, é uma disposição de coração, é uma obediência à palavra de amar, de ter Ohav. Independe, não importa o que venha, não importa o que o outro faça, não importa como ele se comporte, não importa a relação deles. Agora também o Ohav também não é só passar a mão por cima, é ser duro às vezes, ser severo. Entendeu? Aí é que é a diferença, né? E a diferença é muito lógica. Eu amo meu filho porque é meu filho. Você ama o seu filho porque é seu filho. Saddam Hussein amava os filhos dele porque todos amam os seus filhos porque são filhos. Não é também 100% isso não, mas é a grande parte, né? Isso é a lógica do mundo. Qual que teria a disposição de coração e obediência de amar o seu filho e todos os outros da mesma forma, com a mesma intensidade? Porque é aí que você demonstra o amor ao Criador do Universo. Ele diz amar Ele sobre todas as coisas. E quando amar Ele é ouvi-lo e entender o que Ele quer, o que Ele sempre quis para a criação dele, que é a harmonia e o Ohav. Aí eu exerço aquilo que são os princípios dele na minha vida. Eu pratico o Ohav. Eu amo o Criador. É essa forma de mostrar, falar, ficar de ladainha de estudo aí não leva ninguém a nada. Então os estudiosos dizem que é Iá. Então tá bom, Netanyahu. Tá. A criança chora Iá, né? Está escrito, é escritural, é baseado nas escrituras. Mas veja bem, o conceito de homem são conceitos de homens, o conceito escritural são conceitos escriturais. Eu estou atento aos conceitos escriturais. E aquilo que é ministrado no meu coração. Então, essa é a coisa. Veja bem, meus amados. A gente sabe que nossa língua foi muito corrompida. Os nomes nossos são corrompidos. Né? Paulo, meu nome, Paulo, ele vem do ídolo romano, né? Apolo. Paulo é derivado de Apolo. Manuel, Joel, Rafael, Miguel. E por aí vai. Tudo tem. E o vários, eu não vou citar aqui, né? Mas só para vocês terem uma ideia, os nomes são paganizados. Todo estabelecimento comercial que você vai tem lá, santo não sei o quê. Rua que você anda é santo não sei o quê. Os estados, santo. Cidades, santo. Tudo paganizado. E eles pegaram pesado com a nossa língua, né? As palavras da nossa língua, todas elas foram bem corrompidas, mas tem algo aqui com relação ao nosso Brasil, né? Bem diferenciado, é muito cobiçado. O povo hebreu se estabeleceu aqui, tem uma história aí da rainha que se estabeleceu aqui.
tem a história de que Salvador chama Salvador de zoeira, porque o povo dele desceu ali, aqui no Brasil, em Porto Seguro, né? Naquela região ali, todo o povo ali, eles vieram para as Américas, né? E aqui está inundado do povo da raiz do Criador, dos verdadeiros hebreus, né? E então tem um trabalho focado contra o povo brasileiro, contra as raízes daqui, muito forte. Então as palavras que vêm para aqui, elas vêm, tem muita corrupção nas palavras, né? Fiel, paz, tudo vendidos, vitória. Eles colocaram o conceito de dicionário. Se eu fosse um cara de letras, da Academia Brasileira de Letras, não sei se tem Academia Mundial de Letras, não sei. Tem a brasileira, tem a de cada país aí, né? Eu fosse ali, eu ia colocar uma palavra no dicionário, ia conotar para ela os significados dela e aquilo ali ia valer. Então eles pegaram as palavras corrompidas de raízes pagãs, de raízes complicadas e botaram um conceito de dicionário nelas. E o povo aprendeu isso, né? Está muito claro. A gente sabe, veja bem, todos aqui já ouviram falar daquele efeito que tem no norte, né, nos polos, da aurora boreal. Chamam de aurora boreal. O que é aurora? Meditem sobre essas coisas. Significado de aurora. Vamos ver aqui. Claridade que aponta o início da manhã, antes do nascer do sol. Quem é o nosso Messias? Ele é a luz do mundo. Também as primeiras manifestações de qualquer coisa, princípio. Isso aqui está no dicionário. Eu pesquisei aqui no Google sobre a aurora. O raiar do dia. O que brilha como ouro. É tudo significado de aurora. Aurora é uma claridade. Aqui fala, aurora é uma claridade visível no céu. Deixa eu ver. É porque eu não vou pegar tudo aqui. O que rompe o dia. Vamos lá aqui. Na mitologia romana, a Aurora era a deusa do alvorecer. Vamos meditar sobre essas coisas. Vamos ver mais outra coisa aqui. Raiar do dia, aquele que brilha como ouro. Tudo por aí. Claridade que precede o nascer do sol. Tudo significa de aurora. Aurora boreal. Bom, olha o que é aurora. Aurora boreal. Uma luz, uma paisagem, uma visão maravilhosa que todos que ouvem falar, todos querem vê-la, não é verdade? Bor, na língua original, é filho. Não seria Bor e Al? Entendeu? Como as coisas são modificadas para a gente não entender as coisas. Aurora, Bor e Al. Bom, ensinar para ser boreal e assim não faz ligação das coisas, né? Tudo bem. Mas eu posso viajar assim das coisas que eu entendo, que eu possa viajar e que eu possa deslumbrar o magnífico nome do meu Criador do Universo, o soberano Yahweh. E eu não tenho outro caminho a seguir a não ser levar esse nome, estender esse nome, honrar esse nome, exaltar esse nome, venha o que vier. As circunstâncias tudo pode dizer não. Essa convicção veio para a minha vida. E aqueles que querem buscar a verdade,
devem buscar a verdade, não em conceitos de gramática, não por conceitos de homens, porque ele é vivo, e ele é real, ele é presente, e ele fala, e ele quer interagir conosco. Mas a dureza dos nossos corações, os conceitos, o mundo suprimindo, a gente não dá. A gente, né, eu posso dizer dessas coisas, porque quando você vai abrindo a mente, a gente vai conhecendo a verdade, abrindo a mente, o entendimento, a gente vê que a gente sempre suprimiu, a gente deixou suprimir em nós a essência da verdade. Nós deixamos suprimir esse tesouro precioso que temos guardado em nós. E não demos valor a ele, porque o mundo jaz o maligno, jaz a mentira, e nós amamos o mundo e os conceitos do mundo. Mas quando tudo isso é quebrado na sua vida, você vai deslumbrar a verdade. Você vai deslumbrar que não importa as circunstâncias, não importa os problemas, não importa as dificuldades, não importa o que venha. Sua base é verdadeira, sua base é sólida e não tem vento nem tempestade que derruba. Porque Yahweh é o soberano criador do universo. Yahweh Shua, Yahweh salva, Yahweh salvador. Yahushua. Louvado seja Yahweh eternamente. Medite, meus amados. Medite com relação a essas coisas, né? Porque o nome é importante e o nome é único. Não é à toa, meu querido, que o artista, o maior artista, aquilo que seu olho contempla, aquilo que dizem do microscópio Hubble, vamos olhar um pouco, vamos falar assim desse conceito de microscópio Hubble que tem um alcance extraordinário. Aquilo que ele alcança não é comparado à grandeza desse ser. Aquilo que meus olhos veem, que eu possa buscar na internet, que eu possa buscar, não compara a grandeza dele, a força. E esse ser, ele quer interagir conosco, quer nos guiar, quer nos conduzir. E o amor dele é incondicional. A palavra diz que nem anjos, nada pode nos separar desse orave, desse amor. Então você medita qual que é a prioridade na sua vida. O que realmente é importante para você. Se é levar a verdade, buscar a verdade, levar o nome que está cravado na natureza, no som das águas, no trovão, nos animais. Salmo 148, tudo. Deixa eu ver aqui. Olha, veja bem. Deixa eu ver, 28 minutos. É porque é difícil fazer vídeos muito grandes, não vem. Mas vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Vamos no Salmo 148, tudo, meus amados. Eu vou ler uma versão que está aqui na internet. Da internet, porque da internet aqui é mais fácil para mim agora. Se eu pegar as escrituras, não vai demorar mais um pouco, né? Então vamos lá. Vamos procurar aqui Salmos 148, olha só. Vamos ler, vamos ver o que está escrito. Se não está, nessa versão aqui está aleluia, mas aleluia é Raulu. Eu já publiquei essa semana sobre isso. É Raulu, que é louve e adorem Yahweh. Louve Mokiriu dos céus. Mokiriu é Rei Supremo. Raulu nas alturas. Louvem todos os seus malares. Aqui vem versão que vem com anjos, né? Mas é malar. Raulu é louve, adorem, tá? Eu vou na tradução louvar aqui, mas a palavra correta é Raulu. Louvem o sol e a lua, louvem todas as estrelas cintilantes. Você precisa entender que louvor é o nome dele. O louvor para eles é confessar o nome dele, é honrar o nome dele. Você vê a oração quando o Messias, primeira coisa que ele fala na oração, nas Bíblias aí, nessas traduções corrompidas, diz: santificado seja o teu nome. A palavra certa é honrá-lo,
honrado seja o teu nome. Primeira coisa que na oração o que importa é a honra ao nome. O resto vem depois. Primeira coisa que a gente precisa na vida é honrar esse nome, invocar esse nome. Louvem os mais altos Shual-Mayal, céu, e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Mokiryu, pois ordenou e eles foram criados. Ele estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Mokiryu, Rei Supremo. Vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas. Relâmpagos e granizos, neve e blima, ventanias, ventavais, que cumprem o que ele determina. Meu Pai. É esse. Todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas de todos os cedros, louvem ao Eterno. Você já percebeu que toda a natureza, que o nome dele está cravado em tudo? Isso é um dom que ele dá a conhecer. Isso é só ele que concede. Você senti-lo, reconhecê-lo em tudo. Reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Mokiryu Yalhu. Pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos Shual-Mayal. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos os seus justos. Raul, 150, vamos lá. O Salmo 150 diz assim, deixa eu ver qual é dessa versão aqui que diz aqui no Salmo 150. É 156. Tudo que tem vida louve ao Mokiryu, Raul. Tudo ser que respira louve ao Mokiryu. Você entende o que é isso? Mas as desculpas dos impostores de dizer para você não tentar entender essas coisas é que prevalece na sua vida. Ou você realmente tem a mente aberta para ser guiado pelo Criador do Universo, pelo Espírito nele, e o deixa conduzir você, em vez de ser conduzido por homem, por guias cegos, guiando cegos. Não seja dessa turma. Deixe algo te conduzir e você vai ver a verdade. Invoque o verdadeiro Criador e você vai conhecer a verdade. E vai ver o prazer, a alegria de conhecer esse nome. Porque não tem como você ensinar para um cego o que é uma cor. Não tem como. Ele precisa de ver a cor. É a mesma coisa. Você precisa de ver. Então só quem tem experiência pode falar. E se você não tem essa experiência, você nunca vai entender isso. Busque essa experiência, busque a verdade, busque o Supremo, o Ser Supremo Criador. Invoca-o. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Seja lá onde você estiver. Seja em que situação você estiver. Ele vai te ouvir e vai falar com você. Não tem lugar especial. Lugar especial é para demônios, para seres malignos, que precisam de lugares especiais, que precisam daqui ou aqui, em qualquer lugar. Não tem como pisar na lua, não tem como uma nave pousar lá, porque a lua não é isso que eles mostram para você. Mas se tivesse, então vamos falar o seguinte, se você estivesse lá no firmamento, lá em cima na abóbada da terra, no domo da terra, ele te ouve. Se você estiver lá no profundo abismo, ele te ouve. Nem as profundezas do Sheol pode ocultar Yalhu. E nada pode ocultar Yalhu. Ele está em todo lugar. Ele é poderoso, ele é onisciente. E ele é presente em todos os lugares. Mas ele procura os verdadeiros, aqueles que invocam na verdade, que andam com a motivação correta. Louvado seja Yalhu, meus amados. Invoquem. Atentem. Estudiosos tem demais.
Os estudiosos, os escribas foram que não receberam ele. Os estudiosos é que enganam o povo, que usa da fé alheia para benefício próprio. Os estudiosos é que fazem as coisas para ser vistas por homens. Hipócritas, fariseus. Fariseus são religiosos. Que gostam de se mostrar. Entendam? Tentam perceber essas coisas, não entra na multidão. Não é multidão, meus amados. De toda uma geração antediluviana, somente a família de Noque foi salva. De toda aquele povo que saiu do Egito, só 2 entraram na terra prometida. De Sodoma e Gomorra, só uma família se salvou com a perda da mulher que olhou para trás, né? Relação de aprovados e desaprovados. Relação de poucos aprovados para muitos desaprovados. Não é multidão. E o Messias nos alertou sobre isso. A porta é estreita e poucos a acham. Fiquem atentos, meus amados. Não há vaidade para os diol. Não tem ego. Não tem soberba. Porque essa é a raiz que opera sobre essa terra. A raiz da soberba. Do ego, da vaidade. A soberba, tudo vem da soberba. E a soberba tem conduzido esse mundo. A soberba tem conduzido o povo. E muitos que adentraram também, da mesma forma que foi na igreja primitiva, as coisas são as mesmas coisas sempre. As pessoas adentram para dissuadir as pessoas, para embaraçar as pessoas e para conduzi-las ao erro. Tem muitos por aí, se dizendo um ser e não são, antes são sinagoga de Satanás. Como diz as escrituras em Arnold Galut, Apocalipse 3:9. Dizem ser e não são, antes são sinagogas de Satanás. Louvado seja Yahweh. Meditem, meus amados. Yahweh é o ser supremo criador. Ru é o sopro de vida, é o entendimento. Shua é salvação. Yahweh, ser supremo, espírito que salva. A fonte de tudo. A energia, a força, o poder. Yahweh. Um abraço a todos.